Deus eterno, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por este privilégio de estar na Tua casa. Estamos diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus que controla todas as coisas. E, ó Deus, nós te pedimos que derrame sobre nós as Tuas bênçãos, a Tua unção neste culto, para que cheguemos a Ti, com os nossos corações limpos, quebrantados ao Senhor. Que a Tua palavra faça efeito nas nossas vidas. Não saiamos, ó Deus, daqui como entramos, mas ainda melhores. Se estivermos santos, que sejamos mais santos ainda. Que o Senhor, ó Deus, alcance as nossas vidas neste momento. Obrigado, Senhor, por estar diante do Senhor. Entramos, ó Deus, a Ti, no Teu santo e bendito nome, para que estejamos com os nossos corações puros. Aceita, ó Deus, este culto como um cheiro suave ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos não precisam abrir, mas gostaria de ler Hebreus 11, de 1 a 3, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quem fez este dia foi o Senhor, e Ele quer de nós mais um passo de fé. Qual é o passo de fé e santificação que vamos dar hoje? Uma vida de mais louvor para a sua glória? Se sim, vamos começar agora louvando e adorando ao Deus em espírito e em verdade. A equipe Emuná. Todos os dias eu louvarei.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a amada igreja. O tema que nós abordaremos nessa noite vai tratar sobre uma vida de santidade. Então nós abordaremos a ideia de santidade. E já é sabido pelos irmãos, pois é frisado em muitos sermões, reflexões, que a ideia de santidade é você estar separado para Deus, é você se purificar, limpar, ou seja, tirar o pecado da sua vida. E isso é corriqueiro quando nós tratamos sobre a questão da santidade. Então, eu vou tratar sobre outros aspectos da vida de santidade, mas já é sabido que tais aspectos citados agora também são importantes para a nossa vida. Eu digo não só importantes, mas essenciais, para que possamos levar uma vida de santidade diante de Deus. Então, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos aquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, ao Senhor seja a honra, a glória e todo o louvor.
Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus, Deus em que confiamos. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, onde juntos podemos cultuar ao Senhor, adorar o Teu nome, bendizer ao Senhor, entoarmos cânticos de louvores, de adoração a Ti, Deus. Muito obrigado, Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para que entendamos a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Derrame sobre a minha vida a unção do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra torne-se clara em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem manter as suas Bíblias abertas se quiserem, embora eu quero fazer a análise dos versículos a seguir em uma outra tradução, na tradução da linguagem de hoje. Então nós vamos avaliar aqui os versículos seguintes, avaliando, pensando. Então, versículo 14 e 15 diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O texto, então, ele é bem enfático a questão da santidade. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Não é uma afirmação minha, é uma afirmação do texto. Então, ele é bem enfático nesse sentido. Ele não dá uma segunda chance, um segundo pensamento. Espera aí, vamos analisar, vamos ver de um outro ângulo. Não tem. Sem santidade, não há negociação. Sem a decisão de prosseguir uma vida de dedicação a Deus, não vai haver espaço. Você não vai chegar lá sem uma decisão de levar uma vida de santidade. Não há espaço. O texto ainda nos alerta para que não abandonemos a graça de Deus. E o que é abandonar essa graça de Deus? Obviamente que a graça de Deus é o favor que Jesus exerceu ali na cruz, para que todo aquele homem que creia que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à direita do Pai, e agora nos trouxe a salvação, não é? Nos aproximou de novo do relacionamento com o Pai, temos livre acesso ao Pai. Essa é a graça, é a salvação que é exposta a nós. Então é interessante que o texto fala para que nós não abandonemos. Em outras traduções, não se prive, para que ninguém se prive dessa graça. Ou seja, nós precisamos levar uma vida de santidade. Abandonar a graça de Deus é deixar de levar uma vida de santidade. Então perceba que se nós não dá para seguir uma vida, não dá para seguir o Evangelho, não dá para você falar, olha, eu estou com Deus, se você não toma uma decisão de levar uma vida de santidade. É o que o texto nos afirma. E se você tentar seguir, você pode estar abandonando a graça de Deus de uma forma definitiva. Então, meus irmãos, o texto nos fala a respeito dessa seriedade que é levar uma vida de santidade. Às vezes a gente não leva como deveria, ou não respeita essa questão de santidade. Às vezes nós tomamos a santidade como algo também inalcançável. E aí, para não termos problemas, a gente deixa aquele algo inalcançável e nos esquecemos dele, para que possamos viver a nossa vida sem nos incomodar. Porque quando você vai pensar em santidade, e aí você vai pensar em obedecer às ordens de Deus, obedecer os padrões de Deus, em andar nesses padrões que muitas vezes são quase que impossíveis. Veja bem, não são impossíveis, eu disse quase. Tá bom? Antes que depois eu desça daqui, o pastor falou que era impossível. Não, é quase, porque são muito difíceis. E obviamente só podem ser alcançados pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você, por si só, você não vai alcançar, você está fadado ao fracasso. Se não for pelo poder do Espírito Santo, não há possibilidades. Então,
A santidade é algo sério, uma vida de santidade, algo muito importante para as nossas vidas. Vamos prosseguir. O versículo 16 nos diz assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. O texto aqui, o autor desconhecido de Hebreus, nos cita a questão de Esaú e fala a respeito das coisas consagradas, a falta de respeito com as coisas sagradas. E agora eu quero fazer um pouco diferente. Quando a gente fala das coisas sagradas de Deus, a gente começa a falar: olha, as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, olha, isso é uma falta de respeito, né? Outras traduções vão dizer profano, né? E aí alguns vão arrazoarem em seus corações e vão dizer assim: mas isso é profano? Mas isso é realmente uma falta de respeito? Então eu quero fazer o caminho inverso contigo. Eu quero propor que você pense: existem coisas sagradas nos dias de hoje? Nos dias de hoje, existem coisas sagradas ou não existem mais? Pense bem. Às vezes nós vamos dizer, né, que tais coisas sagradas, aí os textos mais fortes para nós usarmos, existem outros textos, não precisa ser citado Esaú, mas rapidamente a gente pode falar sobre os filhos de Arão, né, com um fogo estranho, o problemão que deu, foram consumidos ali, né, ou então falar de Uzá, que tocou na arca de Deus e também foi consumado ali mesmo, né? E às vezes nós pensamos: mas bom, isso tudo é Antigo Testamento, né? Isso se aplica no Novo Testamento, se aplica nos dias de hoje. Então essa questão, ela se aplica. Perceba que o autor de Hebreus, ele cita o Antigo Testamento para fazer referência à nova vida que nós estamos vivendo, a nova aliança. Ele vem trazer algo do Antigo Testamento para reforçar a ideia de respeito com as coisas sagradas de Deus. Ele vem citar Esaú, ele fala: olha, Esaú foi profano ou faltou com respeito com as coisas sagradas de Deus. Olha, ninguém cometa esse erro. Ele está escrevendo uma carta à igreja de Hebreus. Se isso não se aplica mais nos dias de hoje, para que citar Esaú? Para que falar para que ninguém faça igual? Se não há nada mais sagrado, se não existem coisas sagradas de Deus nos dias de hoje, não faz sentido. Então existem. E aí vem a segunda pergunta: quais são? O que você considera que é sagrado? O que você considera que é falta de respeito para com as coisas de Deus? O que é essa falta de respeito? Pense bem. O que é isso? Eu não vou citar uma lista para você. Eu não vou falar aqui: olha, fazer isso é uma falta de respeito, olha, fazer aquilo é uma falta de respeito, olha, se portar daquela maneira é uma falta de respeito. Mas o que é uma falta de respeito para as coisas sagradas de Deus? Isso quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus me compeliu a não citá-las e deixar para vocês fazerem esse exercício, para vocês pensarem, afinal de contas, o que é sagrado nos dias de hoje, o que é que eu tenho que manter respeito, reverência com as coisas de Deus. O texto nos afirma que elas existem. O texto nos afirma que é no Novo Testamento, que é nessa nova aliança que nós estamos vivendo. Não é algo lá no passado que já passou e Jesus veio com a nova aliança e quebrou tudo isso. Não. Nós estamos falando do autor de Hebreus.
Nós estamos falando da nova aliança. Lembre-se, a questão da primogenitura não era necessariamente o cerne da questão. Quando Esaú negou, quando Esaú vendeu a sua primogenitura, não é bem o cerne da questão. Muitas vezes a gente fica pendurado nessa questão. Mas foi a primogenitura, ele não devia fazer isso. O cerne da questão é que junto com a primogenitura vinham as bênçãos de Deus. E Deus não está reclamando muito pela questão dele passar a primogenitura, que hoje, para nós, não tem basicamente valor nenhum, quase nenhum, vamos dizer assim. Alguns ainda vão se dedicar a essa questão. Mas o que ficou ali? Ficou o que o início do texto nos alertou, a falta de respeito para as coisas de Deus que Esaú teve. Porque quando Esaú vendeu a primogenitura, ele vendeu e faltou com respeito com as coisas de Deus que era para ser para ele. Passava para o primogênito as bênçãos do Senhor, a promessa de Deus. E ele simplesmente não se atentou a isso. Talvez ele viu só a primogenitura, mas Deus entendeu, e o texto entende, e o autor de Hebreus entende, que foi uma falta de respeito. Talvez isso ajude na sua conta para chegar ao que é essa falta de respeito, ou o que é profano. Não vai pensar que você vai falar para o seu... você é o mais novo, vai falar assim, não, agora eu sou primogênito, que esse é o grande problema, porque não é. O problema é que Esaú fez pouco caso das coisas sagradas de Deus. E naquele momento da história, vender a primogenitura era também vender ou negociar as coisas sagradas de Deus. Verso 17. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. O texto nos afirma que depois Esaú houve um arrependimento, ele tentou mudar as coisas, mas o texto também nos diz que já não havia mais espaço, já não havia mais tempo de mudar as coisas. Então o que o autor de Hebreus quer trazer para nós? Para nós tomarmos cuidado exatamente com as coisas sagradas. Olha como é séria essa questão, com essa falta de respeito com as coisas que são de Deus, para que não seja tarde demais para nós, para que você não perca experiências maravilhosas com Deus, para que você não perca a oportunidade de ser usado grandemente por Deus, de Deus inserir você no plano dele. Embora muitos de nós não dá muita importância para isso, acha que a questão de ser inserido no plano de Deus, isso aí é algo simples, mas que não deveria ser encarado assim, deveria ser encarado como um grande privilégio. Mas nós podemos deixar de viver experiências com Deus. Às vezes, nós não queremos envolvermos nos trabalhos do Senhor, mas às vezes a gente fica mendigando experiência com Deus, aquele irmão falou que ouviu a Deus, viveu assim, viveu aquela experiência, aquela outra experiência. Mas como é que nós queremos viver experiências com Deus se não nos envolvermos com Ele? E se tem algo que Deus está envolvido, é na obra redentora. Ele está empenhado nisso. Agora, se nós não nos empenhamos, e você quer desfrutar de tudo isso, e você quer ser usado por Deus, você quer viver experiências sem se envolver. E por último, complicado em tudo isso, essa questão de depois você não poder mais adquirir isso, até mesmo a questão de não haver mais tempo para você, e dependendo da forma que você rejeitar as coisas sagradas de Deus, porque se torna um pecado nesse momento, se tornou para Esaú, não necessariamente vender a primogenitura era um pecado, mas aquilo foi considerado como uma falta de respeito. Então pense nas coisas sagradas de Deus, porque podem até, numa conta simples, não ser considerada como pecado, mas
Mas se Deus entender que houve uma falta de respeito, imediatamente isso passa a ser um pecado. E, como um abismo puxa o outro, pode chegar à condição de não alcançar mais a salvação e ser tarde demais para tudo isso. Vamos prosseguir aqui do verso 18 ao 21. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estava vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Percebemos aqui que é citada uma experiência que o povo de Israel vive. E nós vamos ver aqui nos textos seguintes, eu não quero avançar, mas que ele vem fazer uma afirmação: olha, vocês não viveram experiências como essas. Hoje vocês estão num outro tempo. E eles viveram experiências, de novo, relacionando as coisas sagradas de Deus. Eles viveram uma experiência que trouxe tanto medo, que trouxe tanto pavor com o sagrado de Deus, com a santidade de Deus, que eles mal podiam ouvir a voz. E sabe o que mais assusta nisso? É Moisés falar que estava tremendo de medo. Moisés conversava com o próprio Deus. Era ele quem falava com Deus, o amigo de Deus. E Moisés ali conversando com Deus, em vários momentos ele teve experiências formidáveis com Deus. Experiências assim, maravilhosas, mas que faz Moisés dizer que estava apavorado, tremendo, diante da santidade de Deus. Alguém que não está tendo o primeiro contato, mas é um outro contato, e novamente está na situação de medo, tremendo, porque a seriedade da santidade de Deus. E hoje, nós muitas vezes não temos essa dimensão do que é sagrado, porque não vivemos essa experiência marcante aonde viveu Moisés e os irmãos do Antigo Testamento. Nós não desfrutamos dessas experiências e às vezes nós não levamos essa questão tão a sério. Nós às vezes deixamos ela de lado, apenas para ser considerado e pensado e não respeitado. Hoje tem tanta zombaria, falta de reverência, tanta coisa que estão fazendo com as coisas sagradas de Deus. Não há muitas vezes respeito com o sagrado de Deus. Talvez exatamente por essa dimensão. O povo viveu várias experiências, situações em que quando eles tocavam, vamos dizer assim, ou não é tocar, mas é profanar, vamos dizer assim, a santidade de Deus, na maioria das vezes a pessoa era consumida. E aquilo causava um grande pavor no povo e trazia a mente de todos e falava: puxa, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. A gente precisa ser mais delicado, mais cuidadoso com tudo isso. Mas hoje não temos exemplos assim. Então muitas vezes nós vamos ultrapassando limites em cima de limites. Que se fosse lá atrás, muitos já estariam exterminados. Como eu disse, eu não vou dizer a lista para você. Quem vai dizer é o Espírito Santo de Deus.
Aliás, eu já acredito que Ele já está falando ao seu coração o que é falta de respeito. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Vamos avançar? Versículo 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daquele que tem o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Então, aqui o texto vai narrando a nossa nova condição, a nova aliança, que é diferente, né? E vai falando que nós desfrutamos do plano futuro de Deus, né? Na verdade, o ápice da redenção de Deus, que é Jesus, a aliança, a nova aliança que é feita em nosso favor. Quando nós pensamos nas tantas alianças que foram feitas no passado e que não deram certo, e que não daria, porque era o homem que estava inserido nessa aliança, e que falhou, e falhou, e falhou, e falhou. Mas agora veio a aliança perfeita, a aliança com Jesus. E agora nós vivemos um novo tempo, e vivemos uma nova realidade, e vivemos um tempo onde as coisas agora é a partir dessa nova aliança. Que temos agora o privilégio de desfrutar essa nova aliança. O privilégio de agora de nos reunirmos em nossas reuniões alegres, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não é? Podendo cultuar juntos como irmãos, como a igreja do Senhor. Chegamos até Deus. Hoje temos livre acesso através de Jesus Cristo, a presença de Deus. Ora, você quer falar com Deus? Feche os seus olhos. Inicie a sua oração. Aliás, você nem precisa fechar os seus olhos. Aliás, você nem precisa falar. No seu pensamento, você já pode estar entrando na presença de Deus. E esse é a nova aliança. É o que nós estamos desfrutando. Agora, o sangue de Jesus foi aspergido sobre as nossas vidas. E agora somos considerados santos de Deus por causa deste sangue que foi aspergido em mim e em você, quando você declarou Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida. Verso 25. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Então, nós vemos aqui de novo um puxão para nós centralizarmos de novo, né? Olha, cuidado, gente, cuidado. Você percebe que o autor de Hebreus ele vem montando a sua defesa em cima dessa questão da santidade de Deus, as coisas de Deus para nós andarmos em uma vida de santidade. E aí novamente ele faz todo o discurso dele, ele cita exemplos do Antigo Testamento, ele vai modelando, ele vai falando de uma nova aliança. E aí muitos de nós às vezes pensam dessa questão da nova aliança e falam que agora as coisas é tudo diferente. E ele vem e fala, olha, cuidado, porque às vezes a mudança, que toda essa mudança que representou da nova aliança que nós temos com Deus, não anulou a questão de obediência a Deus. Não anulou a questão de nós
andarmos numa vida de santificação. Não anulou nós faltarmos com respeito às coisas sagradas de Deus. Não anulou andar em respeito com Deus. Não foi anulado tudo isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Porque da mesma forma que lá no passado as pessoas não escaparam porque não deram voz, não deram ouvidos à voz dos profetas que falavam sobre as coisas de Deus, e eles não escaparam. Alguns não escaparam mesmo, nem com vida. Outros não escaparam dos cativeiros, das correções. Se nós não dermos ouvidos, seremos mais um número a engrossar a estatística. Precisamos nos dedicar a uma vida ao Senhor. Dedicar todo o nosso ser, tudo que temos ao Senhor. É hora de entregar todo o nosso ser ao Senhor. Dedicação às coisas de Deus, a nossa vida a Deus. Ele exige a nossa vida. Como você tem entregue a sua vida ao Senhor? Como que tem funcionado isso? Como você tem encarado tudo isso? A nova aliança em Jesus não é liberalismo total, como muitos têm encarado. Aliás, quando Jesus veio em nosso tempo, ele disse que não veio a abolir a lei, mas ele veio fazer cumprir a lei. E é impressionante como nós conseguimos pensar ao contrário. Que Jesus veio e quebrou um monte de regras, quebrou um monte de questões. Mas Jesus é bem claro, ele fala: olha, eu vim para que cumpra o nosso direito. Vocês ficam fazendo pela metade, não está legal isso não. Tem que ser completo. Tem que ser direito. É necessária a mudança de conduta, de pensamento. É preciso dedicação. Dedicação de nossa parte para termos um relacionamento com Deus. É preciso dedicação de nossa parte para vivenciarmos as coisas de Deus, para nos relacionarmos com Ele. O último versículo afirma que Deus é um fogo destruidor. Pense nessa afirmação. Por que eu quero que você pense nessa afirmação? Porque eu tenho a impressão que nós olhamos para o Novo Testamento e descartamos completamente as ações de Deus no Antigo Testamento. E pensamos que estamos vivendo tempos distintos. Sim, há uma nova aliança. Parece que o autor desconhecido da carta aos Hebreus tem a mesma impressão. Olha, cuidado, olha, nosso Deus é fogo consumidor. Olha lá atrás, o pessoal mexeu, fez assim, olha o que aconteceu com eles. Olha quando eles presenciaram a santidade de Deus, eles reagiram assim. O autor de Hebreus quer despertar a nossa atenção em relação à santidade. E santidade é dedicação a Deus. E santidade é manter o respeito com as coisas de Deus. Como eu disse, muitas vezes quando nós pensamos em santidade, nós vamos pensando na questão do pecado, que tudo isso faz parte, que a separação e tal, está tudo aí. Mas essa carta, ela vem chamar a atenção para isso. Para essa outra faceta de uma vida de santidade. Diante de tudo isso que nós ponderamos nessa noite, como agiremos diante do que foi exposto para nós nessa noite? O que faremos com a palavra que foi anunciada a nós?
o texto, na minha interpretação, responde. Então, vamos ler do versículo 26 ao 28. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. E aí vem a frase que eu já afirmei no versículo 29, porque na verdade o nosso Deus não foi destruído. Muito bem, este mundo, quando o autor vem falar sobre essas questões do que é abalado, do que não é abalado, ele fala do nosso tempo, do nosso mundo, das nossas coisas. Hoje as coisas que nós vivemos, o nosso mundo, ele pode ser abalado com as mudanças. Você vai vendo os outros reinos, se podemos chamar assim, ou governos, para ficar mais atual para nós, não é? Nós vemos no nosso país a corrupção, e a corrupção acabando muitas vezes com as questões do nosso país, fazendo com que outras pessoas morram por causa daquele desvio, porque aquele desvio mata pessoas, vemos a Síria, um ditador ali no comando de tudo, e quantas pessoas morrendo na Síria, e quantas pessoas morrendo saindo da Síria. Vemos a questão da Coreia do Norte ameaçando uma possível guerra, e isso tudo pode ser desfeito. Se você vai lá na Síria, você vê vários monumentos históricos que foram desfeitos, várias famílias, histórias de famílias que já foram desfeitas, porque já não tem seus entes queridos. Então as coisas deste mundo, elas podem ser abaladas, podem deixar de uma hora para outra se transformar e abalar mesmo. Eu garanto que se você for na Síria, ele vai falar: foi abalado meu mundo. Se você for lá na Venezuela, quantos venezuelanos atravessaram a fronteira para o Brasil e falaram: minha vida foi abalada, meu mundo foi abalado. Mas o autor de Hebreus diz: olha, nós precisamos desfrutar das coisas que não são abaladas. E que coisas são essas? É o reino de Deus. É o que chamamos na teologia sistemática de já e ainda não. É começar a desfrutar do reino de Deus. Mas você não pode desfrutar completamente, porque ele é futuro, é lá na frente. Mas você já pode começar a desfrutar desse reino, da presença de Deus, do ouvir ao Senhor, da intimidade com Deus, da presença de Deus na sua vida. Tudo isso já pode ser desfrutado de uma intimidade com Deus, da paz de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, de andar nos caminhos de Deus. Tudo isso já pode ser desfrutado. E isso não será abalado. Inflação de sei lá quantos por cento, mais de 100%, acho que, se não me engano, foi coisa de um ano, 800%, não tenho certeza dessa afirmação, mas os irmãos viram e sabem do que eu estou falando. Uma inflação tão alta, como muitos já viveram no Brasil, talvez não tão alta assim, mas viveram uma inflação alta, Mas nada disso pode abalar uma vida no reino espiritual de Deus, porque a sua fé não vai ser abalada, o seu relacionamento com Deus tende a continuar firme, a presença de Deus, Deus falando com você. E no fim, o que realmente importa, ou o que deveria importar para nós, é o reino de Deus. Porque se Deus é a primeira coisa que buscamos na nossa vida, está em primeiro lugar, como diz o texto da palavra de Deus,
buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão sendo consequentemente acrescentadas, o reino de Deus é o centro de todas as coisas. Ou seja, mesmo vivendo numa situação caótica, Deus vai te dar as provisões necessárias para você continuar neste mundo. Então, como diz o texto, vamos desfrutar dessa presença de Deus. E vamos viver essa presença de Deus, essa intimidade, respeitando as coisas de Deus, respeitando o relacionamento com Deus, respeitando a santidade de Deus, para que assim, de fato, o reino de Deus seja verdade em nossas vidas. Porque o reino de Deus não é vivido lá só no futuro. Ele começa aqui. Aliás, meus irmãos, ele já deveria ter começado. Se não começou na sua vida, ele já deveria ter começado. E aí sim, lá na frente, desfrutaremos de uma vida na presença de Deus, para todo sempre, aonde nada pode abalar esse reino. É um reino inabalável, tanto agora quanto no futuro. Mas o presente reino que vivemos, esse pode ser abalado a toda hora, a todo momento, a todo instante. Vivamos o que realmente vale a pena, a presença de Deus. Vivamos uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque eu sei que não é tarefa fácil. Eu sei o quanto é difícil. Aliás, todos sabem o quanto é difícil. E não se entristeçam, meu irmão, porque todos estão no mesmo barco. A mesma dificuldade que você enfrenta, todos nós enfrentamos. Todos nós. Mas se nós não desistirmos, se nós nos dedicarmos, gostei dessa ideia de santidade, de se dedicar, nós chegaremos lá. Amém. Tão rico, terno e bom, é o nome
pé, queria deixar o convite para aqueles que estão fazendo os estudos para o batismo e vão se batizar no dia 23/9, precisa estar na classe da unidade 1, no batistério, nos próximos domingos, domingo dia 17, dia 10 e 17 de setembro, às 9 horas, na galeria, para os que forem batizar no dia 23/9. No dia 10 e 17, então às 9 horas, na galeria. Amigo de Deus, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Peço que fiquem mais um minutinho em pé. Quero também chamar o pastor Marcelo para que esteja orando para encerrarmos o culto. Também quero chamar o irmão Geraldo, a irmã Ivanildes. Estão completando mais um ano de casado. E é motivo de alegria para nós e para eles também. E para Deus. Então, após a oração do pastor Marcelo, estaremos encerrando. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo. Pai amado, eu estava muito atento ao que teu santo e bendito Espírito Santo nos ministrou nessa noite. E a importância de andarmos em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Eu creio sim, que ainda existem coisas que são imutáveis, coisas que são santas
e são santas do Senhor. Ninguém pode tomá-las para si. Peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, ó Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o sangue de Jesus possa nos tornar mais alvos do que a lei. Pai amado, eu quero agradecer por mais um ano de vida no casamento do irmão Geraldo e da irmã Divanildes, ó Deus. Casal este que tem honrado com as suas vidas o Senhor Jesus Cristo, através de uma vida reta, através de uma vida que dá bons testemunhos, ó Deus. Eu peço que o amor que existe neste casal, Deus, possa perdurar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda tanto ao irmão Geraldo quanto à irmã Divanildes saúde espiritual, saúde física, saúde mental. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro da vida e no lar deles, ó Deus. Pai amado, que onde quer que eles estejam andando, ó Deus, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para que permaneçam acampados ao redor da vida deste casal, ao qual nós muito amamos, ó Deus. Pai amado, eu também peço que o Senhor olhe com um olhar de amor para a necessidade do teu povo que está reunido aqui nesta noite. Sejam estas necessidades relacionadas à saúde física, relacionadas à abertura de uma porta de emprego, relacionados, ó Deus, à paz em seus lares, relacionados à paz, ó Deus, nos seus locais de trabalho e também nos seus locais de estudo. Abençoa a nossa igreja, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do teu santo e bendito Espírito Santo sejam sobre o teu povo que está reunido aqui, ó Deus, até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.